Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é com imensa alegria que o nosso bate-papo de caridade conta com um confrade muito importante para nós. Ele que no nosso país lidera a Sociedade São Vicente de Paulo. Está conosco hoje o confrade Christian, presidente do Conselho Nacional do Brasil. Com a palavra, confrade. Olá a todos vocês que nos assistem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, sou o confrade Christian, moro aqui em Belo Horizonte. Atualmente estou como presidente do Conselho Nacional do Brasil. Estamos aí já na reta final, o último ano. Estamos aí para servir a Sociedade São Vicente de Paulo e os pobres. Legal. E hoje o nosso bate-papo de caridade, ele vai abordar um tema que para nós foi muito especial, que no último mês nós fizemos a 28ª peregrinação ao convento, falando das virtudes vicentinas. Então a gente vai conversar um pouquinho, o confrade vai abordar esse tema tão importante, e nós vamos perceber se essas virtudes estão realmente presentes na nossa vocação vicentina, de cada um de nós, confrades e consórcios, os nossos aspirantes que estão se inserindo aí nas nossas conferências, nas nossas unidades vicentinas. Exatamente. Essas virtudes vicentinas que são características assim que nos ajudam a permanecer fortes diante aí dos desafios que são apresentados no nosso dia a dia. Essas virtudes que herdadas aí de São Vicente de Paulo, neste momento que nós estamos vivendo, tão importantes, nos ajudam a viver plenamente a vocação vicentina. A mesma que demos o sim na nossa conferência, o sim quando fomos proclamados enquanto confrades e consórcias. O sim herdado aí de São Vicente de Paulo, as virtudes herdadas de São Vicente de Paulo, nos aproximam de fato dos pobres. E sabemos que essas virtudes, elas nos aproximam também do Evangelho, dos valores trazidos, do Evangelho por São Vicente de Paulo, que tanto contemplava o Evangelho, de modo especial em Jesus Cristo. Então, São Vicente de Paulo, ele sentiu essa necessidade, não só de contemplar, mais do que isto, ele se esforçou para compreender, viver e colocar em prática as virtudes vicentinas. Como vocês participaram aí, então vocês têm ideia de quais são essas 5 virtudes vicentinas. Quais são elas? A simplicidade, a humildade, a mortificação, a mansidão e o zelo apostólico. E essas virtudes vicentinas, elas humanizam nossas ações junto aos pobres. Então, humanizar as nossas ações junto aos pobres nos levam a refletir. E acaba que, para cada um de nós, é algo desafiador. Porque nós temos aí que sair das reflexões e vivenciá-las na prática. Então, a Sociedade São Vicente de Paulo, que tem como patrono São Vicente de Paulo, não fica apenas na teoria, ela vive na prática. É a oração, agir em sua totalidade, orar e agir. E essa prática também é herdada de nossos fundadores. Quando Ozanam se incomodou, o que ele disse? Vamos aos pobres, vamos aos pobres. Quando ele ficou incomodado, quando o ateu lá questionou que a igreja era muito bonita, mas onde estavam as obras, Ozanam e seus companheiros saíram das reflexões e foram pôr a mão na massa, foram colocar em prática o evangelho. E aí lembrando também que a Sociedade São Vicente de Paulo, no início, ela só tinha o nome Conferência de Caridade. E depois de um ano, que ela recebeu, então, o nome Sociedade de São Vicente de Paulo, e aí as pessoas que estavam ali definindo falaram, olha, é uma grande responsabilidade termos São Vicente de Paulo como nosso patrono, pois ele é considerado o pai dos pobres. Então, ter São Vicente de Paulo como patrono da Sociedade São Vicente de Paulo é uma grande responsabilidade. É a responsabilidade de viver as 5 virtudes herdadas desse santo tão querido, que nesse mês de setembro estamos aí também, é um mês vicentino,
mês de Ossanã, mês de São Vicente de Paulo. Nós, vicentinos, não somos conhecidos pelos discursos, e sim pela nossa postura de encontro com o pobre, que nos aproxima do mundo deles. Então, as virtudes nos aproximam do mundo deles, como eu disse anteriormente. Nós somos conhecidos como? Somos conhecidos, ou pelo menos deveríamos ser conhecidos, pelo nosso esforço de estar próximo junto aos pobres, do universo dos pobres. Então, a nossa postura, qual deve ser a nossa postura junto aos pobres? Qual deve ser a nossa postura vicentina? É importante refletir como tem sido a nossa postura. Tem que ser a postura do encontro. E tem sido bastante questionada nos dias que estamos vivendo. Estamos tendo que buscar maneiras ousadas de fazer acontecer esse momento do encontro, né? Que é fortemente aí ligado às nossas virtudes. Então, entrando mesmo nas virtudes vicentinas, as 5 virtudes, vou comentar rapidamente cada uma delas. Começando então da simplicidade. A simplicidade, São Vicente de Paulo dizia que a simplicidade era a virtude que ele mais amava. E ele chamava a simplicidade de meu evangelho. Olha que coisa mais linda. E a virtude da simplicidade nos ensina a capacidade de desenvolver os valores da verdade, da sinceridade, da transparência. Isso é ser simples. Para esses dias que nós estamos passando, a vivência da simplicidade, ela vai acabar nos ajudando, vai acabar nos educando para a proximidade do mundo dos pobres. Então, ser simples, não espalhar fake news, pois não é simples, né? Porque a simplicidade trabalha com a verdade. Aproximação com os pobres, no espaço e modo de viver deles, na visita domiciliar, né? Ali na simplicidade, tomar a sua xícara de café quando for oferecido o copo de água, na simplicidade. É viver na prática o que São Vicente de Paulo nos ensinou, né? Então, é colocar-se à disposição, colocar-se a serviço, com verdade, disponibilidade. Então, isto é ser simples. Então, uma palavra-chave da simplicidade, o Evangelho, segundo São Vicente, a simplicidade é meu Evangelho, eu colocaria uma palavra-chave, a verdade. Uma outra, então, vamos passar para a segunda, falar da humildade. Às vezes as pessoas acham que ser humilde é baixar a cabeça e dizer sim para tudo, né? Não é bem assim. São Vicente de Paulo define a humildade como a virtude que dá a característica essencial à missão, a nossa missão, a missão vicentina. E é na humildade que nós reconhecemos e admitimos nossas fraquezas e as nossas limitações. Pois quando trabalhamos com a humildade, podemos criar a possibilidade de confiar em Deus e menos em nós mesmos. Isso é ser humilde. Confiar em Deus é confiar na providência divina. Claro que nós devemos fazer a nossa parte, claro, mas na humildade que livramos da nossa autossuficiência, achamos que nós podemos tudo e reconhecemos que a dependência, que nós dependemos do amor de Deus. Então, ser humilde é reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações e colocar-se sob a providência divina. Por outro lado, também na humildade, nós somos capacitados para reconhecer os nossos dons, os nossos talentos, para pôr em prática, né, essas virtudes, para pôr em prática os nossos dons. Então, na humildade, nós somos capacitados para reconhecer os nossos dons e talentos, para que eles, de fato, possam ser colocados a serviço de outras pessoas. Se apenas reconhecermos os nossos dons, mas não colocarmos em prática, estamos fugindo do meio característico de São Vicente e também de nossos fundadores, Ossanã e seus companheiros. É pela humildade que os pobres, eles aproximam-se de nós, pois na humildade que vemos que todos nós somos iguais, não tem melhor ou pior, somos todos iguais, somos seres humanos, todos iguais. Então, é enxergar no pobre o próprio Cristo. Enxergar no irmão, né,
o próprio Cristo, e que ele também possa refletir em nós o próprio Cristo. É na humildade que nós nos aproximamos dos pobres. A humildade, ela também nos faz criar um sentido de pertença ao objetivo comum. E qual deve ser o nosso objetivo comum? Preservarmos a saúde de quem amamos nesses tempos que estamos vivendo, a nossa, a dos pobres, dos nossos vovôs e vovós, dos nossos lares de idosos. Isso é ser humilde. É reconhecer as limitações que estamos vivendo nos tempos atuais, mas também não deixar de trabalhar, colocar a mão na massa. Falar um pouquinho da mansidão. Essa virtude tem um significado de comportamento que acolhe, de aconchego. Eu gosto muito de um conceito sobre a mansidão que é entendida como força, a virtude que permite a pessoa moderar razoavelmente sua ira e indignação. É ser manso. Tem uma frase que São Vicente de Paulo dizia assim: se não se pode ganhar uma pessoa pela amabilidade e pela paciência, será difícil consegui-lo de outra maneira. Ou seja, é preciso ser manso, é preciso ser amável, é preciso ter paciência. Talvez seja uma das virtudes mais difíceis de ser vivida, e eu até sinto isso, né? É tanta coisinha que chega, e às vezes nós queremos explodir, mas nós precisamos buscar tanto a compreensão, a amabilidade e a paciência. Então, às vezes, precisamos até usar de desculpas mesmo, de reconhecermos nessas nossas fraquezas e passarmos, então, a entender o outro, entender aquele ser humano que está ali atrás, né, daqueles conceitos, daqueles valores. Nós precisamos entender, amar o ser humano como ele é. Então, ter amabilidade, palavra-chave, e amabilidade junto com a paciência. Isto é buscar, então, a mansidão. São Vicente de Paulo também dizia assim, que não há pessoas mais constantes e firmes no bem que aqueles que são mansos e pacíficos. Pelo contrário, os que deixam levar pela cólera e pelas paixões são geralmente muito inconstantes, porque agem por impulsos e geralmente ímpetos, né? Agem por impulsos e ímpetos, dizia São Vicente. São como as correntezas, porque que só tem força e a impetuosidade nas chuvas, mas secam logo depois de ter passado o temporal. Enquanto os rios, que representam as pessoas pacíficas, caminham sem ruído, com tranquilidade, sem jamais secar. Vamos passar então agora para a quarta, penúltima virtude, a mortificação. São Vicente de Paulo também dizia assim sobre a mortificação: os santos são santos porque seguem as pegadas de Jesus Cristo. Renunciam-se a si mesmos e se mortificam em todas as coisas. Essa virtude nos interpela para não só pensarmos em nós mesmos, esvaziarmos de nós e pensarmos nos outros é a necessidade dessa virtude. É a mortificação, de não pensarmos somente em nós, mas pensarmos no outro, esvaziando de nós mesmos. É a virtude da entrega total, de pensar primeiro nos outros, de pensar especialmente nos pobres, antes de pensar em nós mesmos. E talvez, assim, a mortificação que temos que buscar as maneiras de não abandonar os pobres, de não pensar só em nossa saúde, de nossas famílias, mas pensar nos pobres, pensar nas suas necessidades. E é momento da SSVP, da Sociedade de São Vicente de Paulo, pegar aí seus patrimônios esvaziados, sem fins, e colocar-se a serviço dos empobrecidos, dos moradores em situação de rua. Como fazer isso? É dialogando com o poder público, para um trabalho em conjunto. O que nós podemos fazer? Tantos projetos bacanas que têm acontecido Brasil afora, e a gente percebe esse sentido da mortificação, esvaziar-se de si mesmo e pensar e trabalhar para o outro. Como um projeto maravilhoso, com moradores de rua,
lá na área de Juiz de Fora, o banho solidário. Semanalmente, um banho oferecido para os moradores de rua. Olha que bacana, as pessoas saindo de suas residências, vicentinos, vão para as ruas acolher aquelas pessoas para que elas possam ter uma dignidade de tomar o seu banho, né? E ali ter a sua refeição também. Então, é esvaziar de nós mesmos e pensarmos no outro. Isto é a mortificação. E São Vicente de Paulo também dizia sobre a mortificação: somos firmes em resistir à natureza, pois se permitimos que alguma vez se cola em nós um pé, se meterá até quatro. Estamos seguros de que a medida de nosso progresso na vida espiritual está em nosso progresso na virtude da mortificação, que é especialmente necessária para os que hão de trabalhar na salvação das almas, pois é inútil que preguemos a penitência aos demais se nós estamos vazios dela e se não a demonstramos em nossas ações e modo de nos comportar. Por último, vou falar da virtude que para mim é uma muito significativa. Talvez a que eu mais goste de todas as 5 virtudes, é uma das que eu mais gosto, assim posso dizer que é a que eu mais gosto, que é o zelo apostólico. Talvez, por que eu me identifico? Eu acredito que quando nós temos zelo com as coisas de Deus, tudo caminha na sua tranquilidade. Porque pelo zelo que temos uma paixão pela humanidade, uma paixão pelos pobres. O zelo, ele é consequência de um coração que se doa, que cuida, que ama. O zelo é uma virtude missionária. Olha que bacana que tem acontecido também na Sociedade São Vicente de Paulo. Nós estamos zelando pelos nossos funcionários, estamos zelando pelos confrades, pelas consórcias, através de um projeto muito bonito, simples e bonito, que é o projeto Rede de Afeto. Por que nós estamos zelando pelos confrades que estão com problemas aí, nesse momento de pandemia, relacionados principalmente à questão psicológica? Porque nós queremos os confrades e as consórcias bem. Por quê? Porque nós, com os confrades e consórcias bem, os pobres continuarão sendo atendidos. O zelo, pensar no outro. Então, todos, na verdade, né, se identificarmos, todas as virtudes, elas se interligam, mas o zelo é essa paixão pela humanidade. Com o zelo, há entusiasmo, e esse entusiasmo nos leva à ação. Então, podemos entender também o zelo como uma expressão concreta do amor efetivo. Olha que coisa mais linda. Podemos entender o zelo como uma expressão concreta do amor efetivo. Então, vamos zelar, meus amigos, pelos pobres, nesse mundo que nós vivemos. Precisamos zelar por eles. Olha que bacana também que São Vicente de Paulo dizia: se o amor de Deus é o fogo, o zelo é a sua chama. Se o amor é um sol, o zelo é seu raio. O zelo apostólico é amor pela nossa missão vicentina, que tem que durar a nossa vida inteira, a todo momento, a todo instante. São Vicente de Paulo também dizia assim: buscamos a sombra, não nos gosta sair do sol. Não goste tanto da comodidade. Na missão, pelo menos estamos na igreja, e coberto das injúrias do tempo, do ardor do sol, da chuva, ao que são expostas essas pobres gentes. Meus amigos, essas são as 5 virtudes. Espero ter trazido nesses pequenos espaços de tempo algumas reflexões para vocês perceberem como é difícil, desafiador, mas é importante, enquanto vicentino, seguidores de São Vicente de Paulo, Josanã e seus companheiros, buscar viver as 5 virtudes vicentinas. Vamos lembrar quais são? As virtudes são simplicidade, humildade, mortificação, mansidão e zelo apostólico. As 5 virtudes vicentinas. Vamos vivê-la na prática? É isso daí. Nossa, confrade Christian, que maravilha! Uma aula que nos enche o coração para
reavivando-nos a continuar firmes nessa caminhada. Muito bom mesmo. Eu tenho certeza que todos os vicentinos do Espírito Santo e do Brasil inteiro que poderão assistir esse vídeo ficarão muito felizes. E a gente tem aqui, confrade, como o bate-papo de caridade é semanal, a gente sempre lança uma prática para a semana. E aí, falando dessas virtudes, desse aprendizado tão grande que o Senhor nos trouxe, a gente convida a você, confrade e consórcio e aspirante, você que faz parte da Sociedade São Vicente de Paulo, a lembrar de alguém da sua conferência, da sua unidade vicentina, onde você percebeu que essas virtudes florescem mais. Tem um confrade que tem um zelo muito grande pela unidade, pelo trabalho. Tem outro que é mais humilde, tem uma consórcia que tem uma simplicidade muito grande. Então, lembre dessa pessoa agora, né, trazendo esses conceitos, essa prática das virtudes vicentinas, lembre delas, e aí o convite ligue para elas. Faça o contato e fala, olha, eu lembrei de você nessa virtude vicentina, que você é muito vigorosa nela, e eu gostaria de compartilhar e reconhecer isso. Reconhecer, e é um pouquinho do que o confrade Christian falou, né? Cuidar um dos outros. Então, faça esse reconhecimento, vocês vão ver como é importante nós estarmos cuidando uns dos outros. Então, essa é a prática. Depois, partilhe conosco, né, pelo WhatsApp, lá no próprio YouTube, como que foi vivenciar essa prática nessa semana. E olha que bacana, né? Essa prática já é uma virtude, que é a virtude do zelo, de cuidar também dos membros das nossas conferências, que às vezes estão ali afastados, não podendo se encontrar presencialmente. Isso é uma virtude do zelo. Então você já vai praticar uma virtude e ainda fazer algo tão bacana, que é cuidar aí dessas pessoas tão importantes do nosso meio, da nossa conferência. Legal, legal. Vou fazer também, vou cumprir o desafio também da semana. Opa, que massa, que massa. E aí, confrade, para fechar o nosso bate-papo, tá aberto para você dar uma mensagem final aí para os vicentinos aqui do Espírito Santo, de forma especial do Conselho Central de Vitória. Então, meus amigos vicentinos aí do Conselho Central de Vitória, do Espírito Santo, e para aqueles que estiverem assistindo aí do Brasilzão também, que Deus abençoe cada um de vocês, sigam firmes, perseverantes na caminhada. Nós sabemos aí que estamos vivendo tempos difíceis, mas quando voltarmos, vai ser hora de vivermos de fato as nossas 5 virtudes vicentinas, de ter esse contato com o outro, de zelar pelos pobres. Então, se você vê algum vicentino desanimado aí, lembre dele, que os pobres precisam dele, precisam do trabalho dele. Não desanime. É necessário seguir firme e perseverante nessa caminhada tão linda, herdada de São Vicente como patrono, e também de nossos fundadores, Osana e seus companheiros. Então, o que eu posso desejar a cada um de vocês é essa perseverança de viver firme nas 5 virtudes, buscando sempre aí algo próprio da Sociedade São Vicente de Paulo. A amizade, a compaixão, né? A sociedade ela foi fundada por um grupo de amigos. E a partir dessa amizade, olha onde nós chegamos. Em mais de 150 países, mais de 150 mil vicentinos espalhados só no Brasil, isso você faz parte. Então, continue fazendo parte. Quando voltar, volte firme, continue perseverante, porque os pobres continuam precisando de todos nós. É isso, um grande abraço para cada um, muito obrigado por esse convite, espero ter deixado aí algumas reflexões para a gente pensar nas virtudes tão importantes na caminhada vicentina. Que bom, muito obrigado, confrade, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu que agradeço, para sempre seja louvado. Fiquem todos com Deus.